Oi, turma! Bem-vindos a mais um vídeo. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vocês estão bem? Espero que todo mundo na sua casa esteja bem, estejam bem de saúde. E vamos lá. Antes do vídeo começar, lembrem-se de continuar em casa e só sair se realmente for necessário. Lembrando de usar máscara, tentem levar algum álcool em gel com vocês e sempre respeitando a distância entre as pessoas na rua, ok? E de sempre, continuem lavando as mãos. É o ato mais simples e básico que a gente pode fazer para colaborar aí e continuar a nossa higiene, ok? Então vamos lá. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre a importância de vocês buscarem novas referências e por que é legal sempre a gente se pautar aí em algum artista ou pesquisar coisas novas e onde encontrar essas referências e como elas funcionam, ok? Então vamos lá. Quando vocês têm 11, 12 anos, as referências de vocês visuais, né, para vocês desenharem, são as coisas que vocês assistem na internet, principalmente, e na televisão. Então é muito comum que o traço de desenho de vocês seja parecido com aquilo que você está consumindo agora. Então, o que é consumir coisas e por que para o designer, né, conforme ele vai crescendo, é importante ter várias fontes de referências diferentes. Quando você tem várias referências novas, você consegue ter um repertório maior e esse repertório vai te ajudar a criar outras coisas. Então, como isso funciona? Se você só assiste, por exemplo, filmes que são filmes de ação, o seu cérebro vai se acostumar a entender aquela sequência, né? Então, como filmes de ação funcionam? Aparece o protagonista, acontece alguma coisa muito maluca e aí o filme é sempre com muita agitação. E aí quando você vai assistir um outro filme de outro gênero, você acha que aquilo é chato ou você não consegue acompanhar, mas na verdade é só porque o seu cérebro está acostumado com aquele padrão de cena, com aquele padrão de comportamento. E é a mesma coisa quando a gente vai desenhar, quando a gente vai criar. Então, por exemplo, eu quero desenhar um cachorro. Eu preciso ter uma referência visual na minha cabeça de cachorro para eu poder desenhar aquele cachorro. Então, por isso que é importante vocês pesquisarem bastante e terem outras fontes, ok? Então, como isso funciona? Vamos lá. Fontes de referência. Todo artista, ele tem um estilo. Então, vamos pegar, por exemplo, aqui no canal mesmo do YouTube, só para vocês entenderem como funciona. O Ricardo, a Carol e a Tarsila são professores, né, de artes, para idades diferentes, mas são de artes. E vocês vão perceber que eles têm estilos de desenhos diferentes. E isso é muito legal para todo mundo, porque assim, mesmo que eles estejam passando a mesma coisa, como por exemplo, hoje nós vamos desenhar um rosto. Cada um deles tem o seu próprio estilo, lógico que adaptando às idades dos seus alunos, e isso vai fazer com que esses alunos tenham um repertório visual diferente, entendeu? Então, vamos lá sobre o que vocês consomem, né, sobre as coisas que vocês assistem e tudo mais. É muito comum que nessa fase vocês vejam muitas coisas relacionadas a jogos ou anime e tudo mais. Isso realmente influencia bastante o nosso traço de desenho e faz com que o desenho fique parecido com isso. Isso é ruim? Não, não é ruim. Só que você não pode se limitar a um único estilo, entendeu? Então, por isso que é legal que vocês procurem por outras coisas. Como fazer isso? Eu vou dar uma dica aqui para vocês de 3 lugares onde vocês podem pesquisar coisas que vão ajudar a, quando você precisar fazer uma ilustração, você ter novas referências visuais. Porque assim, quando você trabalha com artes visuais, mesmo que no nosso caso seja digitalmente, ela é uma arte que as pessoas leem visualmente. Ela bate o olho e ela vai ler aquele desenho, vai ler aquela ilustração, vai ler aquela montagem e assim por diante. Então eu preciso ter bastante referência. Onde buscar essas referências? O primeiro site que eu vou indicar para vocês, ele tem versão site, ele tem a versão aplicativo. Se chama Pinterest. Provavelmente vocês já ouviram falar. Ele é um site bem grande, ele é um aplicativo bem grande mesmo, com muitas imagens. Só que ele não é como se fosse o Instagram, por exemplo, que são imagens de postagens.
eles são imagens de outros designers, mas não só de designers. Lá tem, por exemplo, o diretor de arte, que é uma pessoa responsável na agência de publicidade pela estética, pela parte visual de um projeto. Lá tem projetos de fotógrafos, de pessoas que são filmmakers, né, que são pessoas que filmam e fazem videoclipes, por exemplo. Então é legal você ver o que outros artistas, o que outros designers fazem para que você consiga criar coisas novas. Então, é igual eu já falei em alguns vídeos no ano passado sobre criatividade. A criatividade, ela não vem do nada, né? Não brota na nossa cabeça do nada. A gente tem que ter referências. Então, se eu falar para vocês, para o vídeo agora e desenhe um pássaro. Tem milhares de pássaros no mundo e aí você vai precisar de uma referência para desenhar o pássaro que você quer. Lá no Pinterest, o que é legal é que você consegue ver outras artes digitais de milhões e de milhares de pessoas diferentes ao redor do mundo. Então eu vou deixar aqui o ícone para vocês verem. Ele tem versão aplicativo, então você consegue entrar e consegue ver outras imagens. Vendo essas imagens, o que a gente aprende como designer? O que as outras pessoas fazem com as cores? Como que elas escolhem as cores na hora de usar, como que elas fazem para, por exemplo, usar o texto, como que elas fazem para encaixar uma foto, ou como elas fazem para editar uma foto. Então, o Pinterest ele é bem completinho nesse sentido, porque tem muito conteúdo que design pode usar e os designers realmente vão lá para procurar essas referências, ok? Site número 2. O site número 2 é o próprio Instagram, que também é um site e também é um aplicativo. Só que como assim o Instagram? Quando a gente usa uma rede social, a gente tem que usar ela de um jeito inteligente. No Instagram, ele funciona através das hashtags. Então você vai lá, coloca a sua hashtag desenho. Se você colocar isso lá na caixinha de pesquisa, vão aparecer milhões de desenhos diferentes, de diversos estilos diferentes. E por que é legal? De novo, quanto mais referências você tiver, mais diferente vai ser o seu traço, porque você vai descobrir qual é o seu jeito de desenhar, entendeu? Então assim, eu quero fazer um rosto, só que eu quero fazer um rosto no meu estilo, como que eu me identifico, qual que é o jeito que eu tenho de desenhar, de ilustrar, entendeu? Porque ilustrar é passar o que você está sentindo, o que você está pensando pro seu papel, pra sua tela e assim por diante. Então no Instagram tem diversos artistas, ilustradores, designers e diversas outras coisas que podem te ajudar a ter novas referências, ok? E eu estou dando essas dicas porque eu sei que com 11 anos de idade não é fácil ter referências, porque vocês não viveram tudo ainda que tem pra viver. Então não dá pra falar assim que vocês têm a maior experiência do mundo. Então eu estou ajudando a dar referências visuais pra vocês, porque com outras referências você não vai precisar copiar, entendeu? E se você não vai precisar copiar, você vai conseguir criar a sua própria arte de forma original, de uma forma genuína. E elas sempre vão sair muito boas porque elas são suas, entendeu? Então, como que funciona? A referência é quando você olha e você pensa assim: nossa, eu consigo fazer algo desse tipo, desse estilo, com essa cor, com esse tamanho, algo do tipo, só que do seu jeito, entendeu? Funciona similar, mas não é a mesma coisa que uma releitura, por exemplo. Quando a gente faz uma releitura, a gente vê o quadro ou a obra, pode ser qualquer obra no caso, e aí a gente faz ela no nosso estilo também, é um jeito. Só que a referência é quando você tem milhares de coisas aí na sua cabeça pra te ajudar. Então o que eu quero dizer é, o Pinterest e o Instagram são plataformas de imagens e nelas você consegue ter outro jeito de olhar para as coisas. Então, com esse outro olhar para as coisas, você consegue criar melhor os seus desenhos, ok? Se você tiver algum outro site, ou por exemplo, professora, eu sigo no Instagram um desenhista que eu gosto muito, deixa aqui nos comentários para eu conhecer as referências de vocês, o que vocês gostam de ver de desenho. Por exemplo, eu sigo essa desenhista, ou por exemplo, eu sigo essa artista que faz grafite, essa artista que tira foto, esse artista que faz vídeo, enfim. Então, lembrem sempre
para a vida de vocês que para um designer é muito importante ter referências. Essas referências vão vir de tudo que a gente consome: filme, música, livro, desenho, jogo, tudo isso influencia o jeito que a gente cria arte. Então, se a gente fica sempre limitado ao mesmo estilo, a ver sempre as mesmas coisas, a gente vai estar criando sempre as mesmas coisas. Então, essas são as duas plataformas que eu gostaria que vocês experimentassem para conhecer outros traços de desenho, de outros artistas e mesmo artistas clássicos de história da arte. Por exemplo, a gente trabalhou o Picasso, a gente pode pesquisar também outros artistas diferentes e assim por diante. Artistas brasileiros, então coloca lá no Google 10 artistas brasileiros mais importantes da história e vê os quadros desses artistas, ou vê as fotografias, vê as ilustrações. E aí sim você está criando muito repertório, e aí sim você vai ver como eles usam cor, como você pode trabalhar a cor. E minha dica final aqui é: não tenha medo de experimentar, ok? Experimentar o quê? Por exemplo, eu só tenho caderno e todos os meus cadernos têm linhas. E se essa linha não for uma limitação? Pensa que essa linha pode ser um jeito de você criar, não sei, uma escada ou criar uma textura e assim por diante. Nada é uma limitação na hora de você desenhar, na hora de você ilustrar, e tudo pode ser uma referência, ok? Então, novamente, se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários, mas eu gostaria muito de saber qual é o seu artista favorito, o que você gosta de ver, porque isso também me ajuda a ter noção do que vocês gostam de ilustrar, e aí eu consigo também trazer mais dessas referências, trabalhando o tema da aba sempre, para ajudar vocês, ok? Então, muito obrigada por ter visto esse vídeo até aqui, até o próximo vídeo e